Oi, gente. Hoje eu vou falar assim de um assunto um pouquinho mais sério. É sobre um acidente gravíssimo que eu sofri ano passado. Algumas pessoas ainda me perguntam como que eu tô, o que foi que aconteceu e tal. Faz 11 meses que eu sofri esse acidente. Pra ser mais exato, o acidente aconteceu dia 13/8/2014. Foi um acidente no parque de diversões aqui em Fortaleza. O parque é o Golden Park, tá? Em que nesse acidente eu perdi o meu amigo e eu me ferrei. Eu fiquei muito machucada. Na época do acidente que teve, várias emissoras entraram em contato comigo e tal, pra poder eu dar uma entrevista. Mas eu não tinha condições, da mesma forma que hoje eu ainda fico muito abalada em falar sobre esse assunto, imagina na época, né, tipo com dias do acidente. Eu não tinha condições físicas, psicológicas e emocionais para falar sobre isso. Hoje eu ainda não tenho, assim, condições emocionais porque isso é um assunto que mexe muito comigo. Mas algumas pessoas ainda perguntam. E assim, eu não vou falar o acidente em si, nem vou botar imagens, porque as fotos do meu acidente foram, tipo, muito pesadas. Eu tenho todas guardadas e tal ainda. Tenho fotos do meu tratamento, tenho tudo ainda do acidente, mas não vou colocar isso na internet, porque, enfim, né, já tem demais na rede. E é uma coisa muito difícil de se ver. Nesse acidente, pra quem não sabe, foi o brinquedo Caos. Ele é tipo uma roda gigante em que as cadeiras viram 360. Caíram alguns parafusos do brinquedo na hora que ele estava funcionando, girando. E a minha cadeira, que eu tava com meu amigo, veio rodando pra baixo e o brinquedo despencou em cima da minha cadeira com ele. Ele não resistiu. Ele morreu na hora. E eu desmaiei por conta da pancada na cabeça. Disseram pra minha irmã, que também tava no brinquedo, disseram que eu tinha morrido, porque eu não sei quanto tempo eu passei desacordada, mas disseram isso pra ela. Eu saí do brinquedo sem andar, tá? Eu não conseguia andar. E a minha maior preocupação mesmo não era, apesar de eu estar toda extremamente machucada, a minha maior preocupação mesmo era com o meu amigo Thiago, que estava na mesma cadeira que eu, do meu lado, e com a minha irmã, que estava na cadeira seguinte, e eu não conseguia ver. Então, assim, quando me tranquilizou em partes, quando eu vi a minha irmã correndo na minha direção, né? Eu fiquei assim, mais tranquilizada. Desculpa, gente, eu vou chorar mesmo, porque esse assunto, assim, é meio pesado pra mim. Assim, sobre o acidente, a minha recuperação foi muito difícil. Eu tenho marcas por todo o corpo por conta do acidente. Eu bati a cabeça, como eu já falei, eu tenho uma cicatriz aqui, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tenho uma cicatriz branquinha. E eu desmaiei. Eu acho que os meus 2 tornozelos têm as marcas dos meus tornozelos. Eu machuquei os meus 2 joelhos, eu também tenho as marcas nos meus joelhos. Eu rasguei o músculo da minha coxa. Graças a Deus já não rasgou a minha pele, porque o médico disse que se tivesse rasgado a minha pele eu ia ficar com cicatriz gigantesca, porque o meu músculo rasgou mesmo. Mas eu tenho uma marquinha na coxa ainda, do arranhão do acidente. Eu machuquei as minhas 2 mãos. A mão direita machucou aqui em cima e o dedo, né, tem as cicatrizes também. Mas a mão esquerda, e eu sou canhota, tá? A mão esquerda eu quebrei e os meus dedos giraram. Esses 2 dedos, eles giraram, eu quebrei no metacarpo aqui assim. E eu tenho uma cicatriz enorme essa daqui dentro da mão e uma em cima da mão desse acidente. E são marcas que vão ficar comigo pro resto da vida. Mas
Mas assim, cara, definitivamente, da forma como aconteceu o acidente, Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Tipo, cara, Deus foi muito massa comigo, porque Ele me salvou, sabe? Tipo, cara, Ele me salvou mesmo, sabe? Assim, eu sobrevivi ao acidente. Infelizmente eu perdi o meu amigo, eu o amava muito, ele era uma pessoa maravilhosa, super carinhosa, super amoroso, mas eu sobrevivi. Não sei por qual motivo, sei lá, Deus deve ter um propósito assim muito massa na minha vida pra Ele ter me dado essa chance de novo, né? Então assim, a minha recuperação, eu tive que fazer tratamento. Eu fiz tratamento psicológico, fiz tratamento físico. Eu ainda não tenho o movimento total da minha mão. Na época do acidente, como eu tinha quebrado a mão, eu fiz muitos exames e eu não estava conseguindo mexer minha mão por conta disso. Passei longos meses fazendo tratamento pra poder voltar com os movimentos e assim, até hoje eu não consigo abrir minha mão toda, como vocês podem ver. E eu ainda sinto dores, né? Se eu movimentar demais, escrever muito, digitar muito e tal, eu sinto muitas dores na mão. Mas tô viva, fiz longos meses de tratamento psicológicos também, porque depois do acidente eu não queria sair de casa, na verdade, quando aconteceu depois do acidente eu não queria fazer absolutamente nada, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair de casa. As únicas vezes que eu saía de casa era pra ir pro hospital. O hospital que eu fui foi o São Carlos. Fui muito bem atendida lá, porque não fui atendida no dia do acidente. Meus pais me levaram direto pro hospital São Carlos. Fui muito bem atendida no hospital São Carlos e não queria ver ninguém. Eu só via as pessoas que estavam no hospital. E nas pouquíssimas vezes que meus pais praticamente assim me empurravam mesmo pra fora de casa, porque enfim eu tinha que sair pra ver o mundo, né? E aí o problema é que toda vida que eu saía, como eu tava com o braço engessado, como eu tava assim com a mão engessada e tinha aquelas talas, né? E as pessoas olhavam muito pra minha cara, tinha a marca da cicatriz na minha cara, a pancada. Aí as pessoas já chegavam, ah meu Deus, a garota do acidente no parque, como que foi, conta, não sei o que. E assim, isso, eu já não tava bem na época, imagina você ter várias pessoas lhe perguntando sobre o acidente que você tinha acabado de sofrer, falando do seu amigo que você perdeu no acidente. Então assim, isso foi uma coisa muito dolorida pra mim. Então eu não queria sair de casa, até pelo medo também de eu acabar sofrendo algum outro acidente, né? Eu já tinha acabado de sofrer um gravíssimo, tava com medo de sofrer outro. Tive problemas pra dormir, depois do acidente eu passei semanas, eu acordava gritando, eu tinha espasmos enquanto eu dormia, foi difícil. Mas assim, cara, eu realmente só tenho a agradecer a Deus, porque Ele me salvou. Ele tem feito maravilhas na minha vida mesmo. E definitivamente, todos os dias da minha vida, antes de dormir e quando eu acordo, eu agradeço a Deus por estar viva. Porque o que eu passei no acidente, gente, eu não quero passar nunca mais. Foi definitivamente a pior coisa que me aconteceu. E eu acho que foi mais assim, um choque, sabe? É aquela coisa, né? Você pode voltar pra Deus pelo amor ou pela dor. E eu acabei indo pela dor, né? O pior jeito. Eu descobri da pior forma que eu tava indo pelo caminho errado. Mas voltei
graças a Deus, tô viva com algumas marcas, né, da vida, marcas físicas, mas eu tô viva e eu tenho muito a agradecer a Ele por isso. Que apesar da dor que eu senti, da dor de ter perdido um amigo, Ele ainda tá lá e comigo, me botando no caminho certo. E como eu disse, é muito difícil falar do acidente. Vocês podem ver, eu tô chorando feito um bebê. Mas é algo que dói muito. E não procurem as imagens. E por favor, gente, evitem, quando alguém sofrer algum acidente, evitem estar no pé da pessoa perguntando, porque é muito ruim. Dê tempo à pessoa. 1 hora mais cedo ou mais tarde ela vai falar, tá? Então dê espaço pra pessoa poder falar. Era isso que eu tinha pra falar, basicamente. Provavelmente eu esqueci algumas outras coisas, eu ando muito esquecida também de coisas que eu tinha que fazer ou falar, ando muito esquecida. Provavelmente eu esqueci de comentar mais alguma coisa sobre isso, mas o que eu tinha pra dizer é que, apesar de tudo que eu sofri, Deus é realmente muito massa, sabe? Ele é mesmo assim o cara, e Ele cuida da pessoa. Ele deixa você passar por algumas situações pra você saber que quando essa situação acabar, Ele vai estar ali. Ele vai cuidar de você, entendeu? E é isso que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui do YouTube, tá? E beijos, até a próxima!